Bom dia, irmãos e amigos aqui do canal Bíblia em Gota, sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta para mais um estudo da Palavra do Senhor, a lição da Escola Sabatina. Estamos iniciando a lição 6, que tem como tema as raízes de Abraão. Agradecemos a companhia de cada um de vocês que estudam aqui conosco, agradecemos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de podermos estudar a sua palavra, amém? E antes de iniciarmos os estudos, iremos orar. Bondoso Deus, querido Pai, louvado e exaltado, Senhor, seja o teu nome. Pai querido, muito obrigada, Senhor, pela vida, pela saúde, por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos concede. Obrigada, Senhor, pela companhia dos irmãos e amigos que estudam aqui conosco. Obrigada pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá de podermos estudar a tua palavra. Pedimos a companhia do teu Santo Espírito, Senhor, que venha nos instruir, nos ensinar, porque sabemos, Pai, que é o Espírito Santo que faz a obra em nossas vidas. Fica conosco, são bênçãos que te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E como falei antes, o tema da lição 6 é as raízes de Abraão. E o verso para memorizar está em Hebreus 11:8, que nos diz assim: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Quando nós ouvimos essa última parte, e partiu sem saber para onde ia, pensamos, é fácil a gente só ler, mas é difícil, irmãos, a gente sair sem saber para onde vai, não é mesmo? No entanto, foi o que Abraão fez. Partiu sem saber para onde ia, seguindo a ordem de Deus. Amém? Chegamos ao centro do livro de Gênesis. A seção central, que vai de Gênesis capítulo 12 ao 22, contempla a jornada de Abraão, desde o primeiro chamado divino, quando Deus disse vai, lá em Gênesis 12:1, o que fez com que deixasse seu passado até o segundo chamado divino, onde Deus disse novamente vai, lá em Gênesis 22, no verso 2, o que o levou a deixar o seu futuro. E esse futuro existiria em seu filho. Como resultado, Abraão esteve sempre em movimento, sendo sempre um migrante, razão pela qual também foi chamado de estrangeiro, conforme Gênesis 17:8, um estrangeiro aqui nessa terra. Em sua jornada esteve suspenso no vazio, sem seu passado que ele havia perdido e sem seu futuro que ele ainda não via. Entre esses dois chamados que estruturam sua jornada de fé, Abraão ouvia a voz divina que o tranquilizava, dizendo: Não tenha medo, conforme Gênesis 15:1. Essas três palavras, não tenha medo, marcam as três sessões da jornada abraâmica, que serão estudadas nas semanas 6, 7 e 8. Amém? Abraão exemplifica a fé, conforme Gênesis 15:6. E é lembrado nas escrituras hebraicas como o homem de fé. No Novo Testamento, ele é uma das figuras mais citadas do Antigo Testamento. E nesta semana começaremos a entender o porquê. Amém? E na lição de domingo, 1º de maio, o tema é a partida de Abrão. Vamos ler Gênesis capítulo 12, dos versos 1 ao 9, para que nós comecemos a entender a história de Abrão. Amém? Gênesis 12, do 1 ao 9, nos diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, irmãos, aqui nessa parte nós vemos que Deus ele empenhou a palavra dele quando ele fez essa promessa a Abraão. Deus cumpriria essa promessa, amém? E o verso 4 diz: Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo,
Os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: Darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Amém? Então, irmãos, Deus chamou Abrão para deixar seu país e sua família. Por que Deus fez isso? Porque Deus queria abençoá-lo e usá-lo para abençoar outros. E a reação de Abraão foi obedecer. Ele obedeceu ao chamado divino. Amém? A última vez que Deus havia falado com alguém, conforme as Escrituras, foi com Noé, depois do dilúvio, para tranquilizá-lo com a promessa de que ele estabeleceria uma aliança com toda a carne, conforme nós vemos em Gênesis 9, 15 ao 17, e de que jamais haveria outra inundação mundial. A nova palavra de Deus, então, para Abrão, se reconecta a essa promessa. Todas as nações da terra seriam abençoadas por meio do patriarca. E o cumprimento dessa profecia começa com o abandono do passado. Abrão deixou tudo o que era familiar para ele, seus parentes e seu país, e até uma parte de si mesmo. A intensidade dessa partida se reflete na repetição da palavra-chave que é vá, vai, Abraão, que ocorre 7 vezes nesse contexto. Abrão deveria primeiro deixar seu país, Ur dos Caldeus, que também era Babilônia, conforme nós podemos ver lá em Gênesis 11:31 e também em Isaías 13:19. Esse chamado, irmãos, para sair da Babilônia tem uma longa história entre os profetas bíblicos, conforme nós podemos ver também em Isaías 48:20 e Apocalipse 18:4. Isaías 48:20 diz assim: Saí da Babilônia, fugi de entre os caldeus, e anunciai isto com voz de júbilo. Proclamai-o e levai-o até o fim da terra. Dizei: o Senhor remiu a seu servo Jacó. E Apocalipse 18:4 nos diz: Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Então nós podemos ver que Babilônia é a mesma terra de Ur dos Caldeus. É o mesmo lugar. A partida de Abrão envolveu sua família. Ele deveria deixar sua herança e muito do que havia aprendido e adquirido, bem como sua educação e influência. No entanto, esse chamado divino para ir envolvia ainda mais. Esse chamado significa vá você mesmo, ou vá por si mesmo. E a partida de Abrão de Babilônia envolvia mais do que o meio onde ele vivia, ou mesmo sua parentela. Abrão tinha que deixar a si mesmo para se livrar da parte de si mesmo que continha seu passado babilônico. E o objetivo dessa partida era uma terra que Deus lhe mostraria. A mesma linguagem foi usada no contexto do sacrifício de Isaque, lá em Gênesis 22:2. Vamos ver? Gênesis 22:2 nos diz assim: Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Amém? Então, esse monte era o Monte Moriá, onde Abrão deveria sacrificar seu filho. E esse mesmo monte, irmãos, é onde foi construído o templo, conforme nós podemos ver lá em 2 Crônicas 3:1, que nos diz assim: Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. Amém? A promessa não é apenas sobre uma pátria física, mas sobre a salvação do mundo, o que é reafirmado na promessa de bênção para todas as nações, conforme Gênesis 12, nos versos 2 e 3. O verbo barak, que significa abençoar, aparece 5 vezes nessa passagem. O processo dessa bênção universal se daria por meio da descendência de Abrão. A descendência de Abrão se cumpriu em Cristo, conforme nós podemos ver em Atos 3:25, que nos diz assim:
Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Amém? E nós somos descendentes de Abraão. Mesmo que não sejamos descendentes consanguíneos, descendentes de sangue, nós somos descendentes de Abraão pela fé. Amém? E assim chegamos ao final do estudo, deixando uma pergunta aqui para a nossa reflexão. O que Deus pede que você deixe para trás para atender ao chamado divino? Assim como Deus pediu a Abraão que deixasse tudo para trás, seu país, sua cidade, seus parentes, Ele também nos faz um pedido. E o que eu e você temos que deixar para trás para atender ao chamado de Deus? Que nós possamos refletir. Amém? E para encerrar o estudo, nós iremos orar. Santo Deus, querido Pai, louvado e exaltado, Senhor, seja o teu nome. Pai querido, muito obrigada, Senhor, por esse momento de podermos estudar a tua palavra. Obrigada pela companhia, Senhor, de cada irmão e amigo que aqui estuda conosco. Que suas bênçãos, Senhor, os alcancem em suas necessidades, em suas dificuldades. E que o Senhor os atenda, Pai, conforme a tua vontade e o teu querer. Obrigada pela companhia, Senhor, do teu Santo Espírito, que está sempre conosco, nos instruindo, nos ajudando, Senhor, a entender a tua palavra. Dá-nos um bom dia, fica conosco. Essas bênçãos te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.